Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. Possamos pedir a presença dos bons espíritos, sempre nos orientando, nos intuindo, assistindo às nossas necessidades. No dia de hoje, possamos pedir a Deus pela paz, pela assistência a todos os que sofrem, sejam encarnados, sejam desencarnados. Cada um possa receber o necessário para o reequilíbrio, para o entendimento, para o alívio das suas dores. Sempre o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da assistência fraterna será o nosso leme, será o nosso norte para nos levar à compreensão, para nos levar ao entendimento e ao alívio das aflições. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Nós veremos hoje do livro dos Espíritos, capítulo 8º, Lei do Progresso. Temos sempre refletido sobre este item do progresso do mundo. Muitas pessoas questionam se realmente os homens, de uma forma geral, estão progredindo diante de tantas dificuldades que ainda se apresentam nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos relacionamentos, nas guerras, enfim. De uma forma geral, ainda estamos envolvidos por muitas dificuldades. E as pessoas normalmente perguntam, como que há esse progresso se diante de tanta dificuldade ainda? E aí vamos recorrer aqui ao Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na questão 799. Kardec pergunta aos espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Eles respondem assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então aqui já começamos a receber aqui as orientações, dizendo que diante de toda a dificuldade ainda que temos, o combate ao materialismo é o principal, dos espíritos nos mostrarem que devemos combater o materialismo, que é uma chaga, como ele diz aqui, é uma chaga da sociedade, envolvendo interesses, envolvendo egoísmo, envolvendo disputas de poder, a nossa vida voltada completamente às conquistas materiais. Tudo isso é uma fase de entendimento que passamos, para que tenhamos, formemos, na verdade, um conceito em nós, na nossa personalidade, no nosso espírito, diminuindo esse materialismo que ainda é tão grande e que nos leva a cometer tantas barbaridades ainda na sociedade. Na questão 800, ele continua perguntando: não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Respondem os espíritos: seria conhecer bem pouco os homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem
completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de uma vez, mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar, e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. Então, como ele diz aqui, as ideias se modificam pouco a pouco e vão demorar gerações para que se apaguem completamente esses traços de velhos hábitos. Trazemos em nós velhos hábitos de outras vidas, de outras encarnações, e essa é uma das oportunidades que temos para ir modificando esses velhos hábitos. Então, o Espiritismo, dentro dos conceitos do Espiritismo, a reencarnação é fundamental compreendermos, porque é essa reencarnação que nos dará essas novas gerações de espíritos diferentes. Numa próxima encarnação, numa próxima geração, estaremos com mais informação, com mais conceitos, com mais conhecimento, e poderemos certamente combater os velhos hábitos com mais rigor, com mais força. Então a transformação, ela se opera gradualmente. Então, se um espírito que reencarna conseguir combater um dos seus hábitos antigos, hábitos negativos, antigos que ele traz, se na encarnação ele conseguir superar um hábito, já será produtivo, já terá uma encarnação produtiva, logicamente sem obter novos, sem errar, sem cometer novos débitos, mas passo a passo, como eles falam. A questão 801. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Então, se existimos, somos eternos, seremos eternos como espíritos, já temos uma vida longa aí como espíritos, reencarnando, consecutivamente. Por que a gente não aprendeu tanta coisa aí anteriormente? Por que os espíritos não nos ensinaram como lhes ensinam hoje? Aí eles respondem assim: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Então, como na questão anterior foi dito que passo a passo o nosso aprendizado, o nosso progresso, o ensinamento é esse, Cada coisa no seu devido lugar à medida do amadurecimento do espírito. Não adianta você querer ensinar uma coisa, os espíritos quererem nos ensinar algo que a nossa capacidade ainda não permite a compreensão, não permite o entendimento. Vejamos aí os ensinamentos de Jesus. Há mais de 2000 anos estamos hoje ainda tentando compreender muitas coisas que ele ensinou. A compreensão não é só o conhecimento da informação, e sim a prática. Então podemos até entender os exemplos aí que temos de Jesus, dos espíritos superiores, mas a nossa grande dificuldade ainda hoje
É a prática, é praticar isso. Por quê? Temos outras necessidades, outros interesses que nos desviam muitas vezes dessas práticas, nos impedem de aplicá-las 100% no nosso tempo, nas nossas atividades. Então, por isso que ele diz, né? Cada coisa tem o seu tempo. Você não pode ensinar uma criança coisas que só os adultos compreendem, né? E obedecendo e respeitando sempre essa lei, né? Essa lei de amadurecimento, de compreensão, o livre-arbítrio dos espíritos, tudo isso envolve esses ensinamentos que nós recebemos. Quantas vezes ouvimos o mesmo ensinamento desde criança, que nós possamos lembrar dessa encarnação? Desde criança estamos ouvindo, vendo muitos exemplos e até achamos bonito, achamos interessante, só que não conseguimos ainda praticar por uma série de dificuldades que trazemos. A questão 802. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Ou seja, por que os espíritos não nos forçam a essa prática, esse entendimento, né, através de manifestações? Por que eles não aparecem para nós e nos dizem, olha, faça isso dessa maneira, faça aquilo? Então, claro que estamos falando aqui de espíritos orientadores, espíritos já evoluídos, né? Eles nunca farão isso, não nos forçarão a nada. Então eles respondem assim, olha, essa última questão desse item. Desejareis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos, e tendes ainda os homens que as negam. O Cristo, ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam, mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Então nunca haverá forçosamente ali a colocação dos ensinamentos dos espíritos em nós, a modificação obrigatória, compulsória. Será através da nossa razão. E eles têm essa paciência conosco de estar sempre ali nos orientando, nos assistindo. E é dessa maneira que será feita o progresso da humanidade, sem forçar. Não adianta você querer forçar ninguém a progredir, a entender, se ele não quer, né? Então, vamos ficando por aqui hoje com essas questões do Livro dos Espíritos. Possamos refletir sobre elas, sobre o seu significado e tentar, dia a dia, colocá-las em prática na nossa vida. Tenham todos uma boa semana, fiquem em paz, fiquem com Jesus.
Uma boa noite a todos vocês. Nessa noite nós vamos continuar a explorar um pouco mais essa obra que temos abordado nas últimas semanas, por acharmos de grande utilidade esse estudo, em especial em uma época em que tanta instabilidade, tantas perdas vem alcançando a tantos de nós, fazendo com que grande parte de nós mesmos esteja enfrentando dias amargos, dias difíceis, e que podem nos levar a esse transtorno mais atual do que nunca, que se chama depressão. Vamos continuar então a fazer o estudo de mais um capítulo do livro de Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Franco, cujo nome do capítulo é Livre Arbítrio. O nome do livro é Vitória sobre a Depressão. Nós sabemos que no início o princípio inteligente ele age automaticamente por impulso, sem a compreensão do bem e do mal. À medida que a consciência vai despertando e o espírito começa a discernir o que é o bem e o que é o mal, aí então ele passa a se responsabilizar pelos seus atos, que irão obedecer à sua vontade, ao seu arbítrio. Por isso o nome livre-arbítrio. Se esses atos forem bons, haverá um crescimento espiritual para esse espírito. Se forem maus, a própria consciência do espírito o impedirá de se elevar, necessitando antes reparar os erros praticados para que a consciência se liberte e permita a esse espírito a continuidade do seu crescimento para Deus. Lembrando que a fatalidade é o nosso crescimento para Deus, não importa o tempo que isso leve. Se ficarmos renitentes no mal, o caminho da reabilitação será mais longo, mas com certeza ele se dará. Se fizermos boas escolhas, esse crescimento se dará mais rapidamente, pois iremos diminuir o tempo da nossa caminhada. E no Livro dos Espíritos, na questão 843, relativa ao livre-arbítrio, Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, a mesma liberdade de agir. Se o livre-arbítrio, sem esse livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Vejam que aqui, com o livre-arbítrio, o homem será o responsável pelos seus atos. Ele nunca poderá acusar os seus parentes, os seus vizinhos, ou mesmo os espíritos que estão à sua volta, por uma decisão errada que ele tenha tomado. As leis de Deus estão na sua consciência e ela lhe acusa. E esse homem só terá paz a partir do momento da reparação daquela decisão errada que tenha tomado. Na verdade, como os espíritos disseram, ele não é uma máquina, ele tem responsabilidade total pelos seus atos. E a Joana, no decorrer desse capítulo, Livre-Arbítrio, ela vai nos alertar para as nossas atitudes impensadas, por impulso, que muitas vezes tomamos e que poderão nos levar a esse transtorno, que é a depressão. Vamos então à leitura desse capítulo. Desde o momento em que o espírito, no processo evolutivo, conseguiu alcançar a capacidade de pensar a fim de agir de maneira consciente, o livre-arbítrio liberou-o dos automatismos naturais a que se encontrava submetido, sem o discernimento para as atividades pertinentes ao seu crescimento intelecto-moral. Essa admirável conquista dentro do determinismo superior, a conquista do livre-arbítrio,
ela ensejou-lhe, a partir daquele instante, a capacidade de experimentar a vivência das emoções enobrecidas, embora ainda exista o predomínio dos instintos no espírito, que são inerentes à sua condição de humanidade. Foi-lhe facultado o ensejo de eleger o bem ao invés do mal, logo que a psique experimentou a cisão inevitável, separando as duas expressões da vida que se encontram inseridas nesse ser, que é o bem e o mal. Compreendendo que o bem é tudo aquilo que está concorde com as leis de Deus, que proporciona a alegria de viver, tranquilidade emocional e bem-estar, pode superar a inclinação para o mal, esse atavismo que o vem arrastando pelo abismo das reencarnações repetitivas, sem conquistas relevantes. Orientado pela consciência do que deve fazer, sempre que lhe seja facultado realizá-lo, pode operar com segurança os mecanismos internos de que se encontra possuído, avançando na conquista de novos e mais elevados patamares morais. O intelecto se lhe dilata, ampliam-se-lhe as percepções da vida, enriquecendo-o de júbilo, por entendê-la com segurança, ao mesmo tempo aumentando o círculo da afetividade fraternal que o torna membro útil do grupo social no qual se movimenta. Embora a aquisição do livre-arbítrio, que constitui uma bênção, a responsabilidade moral assume na consciência um papel de alto significado, porquanto o resultado da opção elegida desencadeia efeitos inevitáveis que devem ser acatados, avaliados e aplicados de forma consciente. Os desequilíbrios emocionais que induzem as ações que lhe retardam a marcha, porque o prendem aos elos do primarismo por onde perambulou, passam a constituir-lhe adversários implacáveis que devem ser enfrentados em combate sério, sem postergações nem anuências, sem estar de acordo com as suas atrações. Os velhos hábitos morais profundamente arraigados como efeito das paixões subalternas devem ser substituídos por novas condutas que proporcionem libertação dos vícios e das manipulações perversas da ignorância antes em predomínio. Nessa peleja do hoje em relação ao ontem, que deve ser superado, muitas vezes ocorrerão insucessos que são compreensíveis até que as conquistas recentes se fixem em forma de novos automatismos. Quanto mais sejam exercitadas as faculdades de discernimento espiritual, mais valiosas se tornam em razão dos resultados que se experimentam em cada momento. A escolha correta em relação ao comportamento a experienciar-se logo resulta em harmonia interior e encantamento pela existência, enquanto as opções sombrias, ao inverso, favorecem a permanência da ansiedade, da insegurança e de contínuo mal-estar. Certamente, o próprio livre-arbítrio possui limites ante o determinismo que estabelece as regras do desenvolvimento evolutivo, no qual todos nós, se encontram situados, não podendo, portanto, ultrapassar a fronteira do mérito de cada pessoa. Procura reflexionar com cuidado antes de tomares decisões em relação aos problemas e desafios que se te apresentam em cada instante. Não ajas em decorrência do impulso, pura e simplesmente, quando surpreendido pelas ocorrências afligentes. Busca analisar os efeitos da tua decisão
e modera a forma como os enfrentarás. Muitos males podem ser evitados quando a paciência, o comedimento, a coragem da fé contribuem para o discernimento de como comportar-se nesses momentos desafiadores, enquanto a irreflexão, o orgulho ferido, o egoísmo direcionam a conduta para verdadeiros desastres. O respeito pela vida impõe serenidade em cada fase do seu desenvolvimento, e os fenômenos psicológicos de alto risco merecem tratamento especial, de maneira a proporcionar saúde e paz em vez de transtornos e desarmonias. Desencadeada a ação, os efeitos de imediato se apresentam inevitáveis. Ninguém é impelido à prática do mal, à permanência no vício, no erro e nos empreendimentos perturbadores, sem chance de evitar-lhes a injunção penosa. Desde que se alcançou a faculdade de pensar e de decidir, mesmo que sob as pancadas do sofrimento, a decisão deve formar-se nas leis de Deus, que vigem em toda parte, e para que todos os seres humanos sentem, mesmo quando não as conseguem entender. Em decorrência dos comprometimentos antigos, existe um natural arrastamento para a continuidade da conduta errada, que o bom senso, o conhecimento já adquirido repelem, por saber-se as consequências que deles resultam. Agora vamos lá. Então, aqui, a Joana vai falar que temos condutas erradas como forma de vício, por contínuas repetições desse comportamento indevido ao longo do tempo. Essa espécie de vício vai nos arrastando a contínuas repetições desse comportamento indevido. E qual seria a solução? Seria justamente comportamentos novos, compatíveis com a lei de amor, que deverão ser repetidos da mesma forma, a fim de que eles se naturalizem em nós, da mesma forma que os maus se naturalizaram. E continuando aqui, aceitar-se ou rejeitar-se, o impulso doentio é opção de cada qual, valendo nessa decisão as disposições para a conquista da harmonia pessoal e da felicidade. Um valioso recurso encontra-se à disposição de toda criatura sincera, no momento em que se aturde com os fatos desastrosos, com as surpresas desagradáveis, com os impositivos penosos da existência, que é a oração, capaz de propiciar ligação psíquica com as forças vivas do universo, com a divindade que providencia socorros imediatos, enviando respostas seguras e as forças necessárias para o êxito do enfrentamento. E aqui nós vamos nos lembrar de André Luiz em Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier. O espírito André Luiz, após sua desencarnação, permaneceu numa região tenebrosa do umbral por 8 anos, sofrendo assédios e passando por sofrimentos atrozes, até que se lembrou de elevar o pensamento a Deus em prece, e no mesmo instante o recurso veio, através da figura de Clarencio, que o resgatou daquele sofrimento, levando-o para a colônia Nosso Lar, para o socorro e esclarecimento da sua situação. E André Luiz não é uma personagem fictícia de literatura. Ele é um espírito real, que veio nos relatar
as suas experiências dolorosas, para que aprendamos os recursos ao alcance de todos nós, para a nossa própria libertação. E continuando, Joana, quando alguém ora, abrem-se-lhe os campos psíquicos que se tornam receptivos aos registros das respostas celestes. Conhecessem as criaturas humanas a excelência dos resultados da oração e sempre que lhes fosse possível, buscariam o concurso da vinculação com as esferas superiores, aurindo nesse intercâmbio energias saudáveis para as vitórias existenciais. Todos são livres para pensar e para agir, desde que as leis lhes facultem a atividade. Nada obstante, ninguém pode fugir às consequências da sua escolha, do seu arbítrio. A vida é um ato de amor do genitor divino, merecendo ser considerada com elevação e respeito, a fim de que se coroe de frutos maduros, de paz e de progresso. Cada conquistador avança no rumo da sua eleição, pagando o preço da aventura do empreendimento. De igual maneira, utiliza-se do recurso extraordinário do livre-arbítrio para não mais comprometer-se com o erro, o crime, a infelicidade. Estás destinado à plenitude. Começa a experimentá-la desde agora, nas suas primeiras expressões. E após essa leitura, percebemos que nós mesmos somos os construtores do nosso destino, porque as escolhas são nossas. Se temos a tendência a pensamentos pessimistas que irão nos levar a processos depressivos, tenhamos a força de interromper esse arrastamento, a essa cadeia de pensamentos que sempre nos acompanham a caminhada até aqui, sob forma de continuismo por nossas próprias escolhas. Saibamos iniciar uma nova cadeia de pensamentos novos, alegres, saudáveis, também em forma de repetição, para que eles se naturalizem em nós e venham a fazer parte da nossa conduta natural, também por escolha nossa. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa grande oportunidade que tivemos hoje de estarmos unidos em pensamento, refletindo sobre o que podemos fazer de melhor por nós mesmos e por aqueles que comungam conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.